quero dizer da minha alegria, mais uma vez, de estar aqui na CELP, agradecer o convite da Ludmilla mais uma vez, e dizer com toda honestidade e com toda a verdade que eu me sinto honrado de poder tê-los aqui para a gente refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Eu sei que estou correndo risco de roubar o tesouro precioso do tempo de vocês, se não fosse nada que possa tocar o coração e mente de cada um de nós. A gente aprende na nossa doutrina a importância do conhecimento, porque conhecendo nós sabemos o que fazer, como agir. Boa noite, cara. Não é por outra razão que o Espírito de Verdade já exortou aos espíritas, né? Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Então nós vamos procurar estudar, aprender. Eu confesso que com essa empreitada, com essa jornada espírita, com essa vontade de ser honesto intelectualmente e com o aprendizado que eu tenho tido a oportunidade de ter, eu tenho tentado fazer isso na prática, mas eu sei, como todos vocês, como é difícil, né? Eu aprendi depois, na questão 605 do Livro dos Espíritos, nos mostra lá a influência do corpo sobre o espírito e as dificuldades, né? O registro que nós temos milenário, em cristalizações em vícios e erros, e a gente tropeça, mas a gente conhecendo, a gente tem a consciência que nos alerta e fala, volta ao bom caminho, volta para o caminho certo, sai dessa porta larga. Então nós estamos aqui para trazer uma lei, que é a 10ª lei, a lei de justiça, amor e caridade. Como vocês estão vendo, são 3 termos, mas é uma lei só. No Livro dos Espíritos, eu vou fazer aqui uma breve digressão, porque nem todos me conhecem, nem todos participaram de outras palestras, e muita gente chegando na casa, né, que aliás está linda, maravilhosa. Eu estou assim, bastante emocionado e contente porque a energia que chega aqui é muito agradável. Mas o Livro dos Espíritos, todos sabemos, foi lançado em sua primeira edição, em 18 de abril de 1857. Continha na época 501 perguntas, 3 partes. Kardec não me falou parte, ele falou livro, né? Livro tem primeiro livro, terceiro, segundo livro, terceiro livro, assim lá. E já em março de 1860 surgiu a 2ª edição, né? Revista atualizada, ampliada, né? Porque aí já eram 4 partes e 1019 questões, mais do dobro do que o primeiro. Mas quem leu já o prolegômenos ali do Livro dos Espíritos já percebe que alguma coisa aconteceria logo em seguida, porque eles disseram assim para Kardec: entre os ensinos que te damos, alguns existem que ainda não podem ser publicados. Guarde-nos, estude enquanto isso, esteja preparado, pronto para quando nós te avisarmos. Então, eles avisaram. Eles fizeram um lançamento, quebraram o paradigma, provocaram um debate, uma nova religião que invocava a filosofia, invocava a ciência, e o livro foi lido, foi debatido, foi queimado, mas continua, e nós continuamos com eles. Alguns dizem que só no Brasil que o Espiritismo tem grande expressão, que isso um dia vai acabar, mas o Espiritismo, na verdade, não quer ser a religião do futuro, como eu recebi, mas o futuro das religiões. Então nós vamos, com esse Livro dos Espíritos, nos instruindo. A 3ª parte, então, foi dedicada às leis morais. São leis do nosso cotidiano. Leis que devemos conhecer para poder aplicar. Então, Kardec, considerando que a lei moral já era própria do direito natural, é um direito que preexiste ao ser humano, a gente, quando surge aqui, já existe esse direito, ainda que a gente não tenha noção, mas a gente acaba atuando dentro dessas regras, e aí surgiu. E ele pergunta, então, o que é a lei moral? É a lei natural, né? Aí os Espíritos respondem na questão 614, que é como inicia a nossa 3ª parte, que é a lei de Deus
a única verdadeira para a felicidade do homem, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então fica fácil para a gente perceber que as leis morais são um comando normativo, uma ordem para todos nós, nos diz o que fazer e o que não fazer. São obrigações de fazer e obrigação de não fazer. E como consequência, ou seria para nós em termos de lei humana uma penalidade, uma sanção, é a infelicidade. Então nós pensamos assim, se a sanção é a infelicidade, essa penalidade não é imposta de fora para dentro, nem de cima para baixo. Ela deve brotar do nosso coração. É nós que ficamos infelizes, tristões, acabrunhados, né? Com aquele coração apertado, um gosto amargo na boca. E muitas vezes, quando nós estamos com uma consciência mais evoluída, nós ficamos envergonhados. Mas, o que fazer? Retomar o caminho e procurar fazer correto daí para frente. Então nós aprendemos que essas leis morais aí nos dão essas oportunidades e estão escritas na nossa consciência, como os Espíritos responderam para Kardec. Então essa parte inicial do Livro dos Espíritos, esse primeiro capítulo, como diz o Cosme Massi, apresenta a lei. Depois nós temos as 10 leis morais e, por último, no 12º capítulo, que é a consequência de como aplicar essas leis morais. E nós, então, vamos fazer um encaminhamento aqui hoje para estudar a 10ª lei moral, a última lei moral da terceira parte do Livro dos Espíritos. Parece que é simples. A gente vai fazer aqui um voo de pássaro, porque tem bastante coisa para ser abordada, mas a gente vai fazer o que pode. Mas a minha convicção maior, o que me anima, é a certeza de que eu falando para vocês que isso existe, dando algumas pinceladas lá, vocês vão ficar pelo menos curiosos e vão buscar. Né? Porque afinal de contas isso aqui é apenas um start, né? Um ponto de partida para que a gente possa continuar. Porque nós não vamos passar a vida inteira aprendendo através de palestras de outros. Né? Se nós não nos mergulharmos, se não estudarmos, nós não vamos desenvolver a nossa potencialidade, a capacidade que nós temos. Porque é mais cômodo a gente perguntar, ele sabe mais, né? Mas não é isso que a gente deve fazer. A gente deve enfrentar e procurar lutar, né? De sorte que a gente possa aprender e poder desenvolver tudo isso com facilidade. Eu vou ler aqui a questão 648, eu acho que Kardec, assim, como todos nós, né, talvez tenha ficado um pouco curioso, porque todos nós sabemos que Moisés, quando ficou incomodado com o rolo que estava naquele acampamento, que eles estavam voltando, tentando encontrar a terra prometida, e teve que subir ao Monte Sinai para pedir orientação, quando ele voltou do lá, ele voltou com 10 mandamentos. E os Espíritos chegaram também com Kardec, nos trabalhos, jogaram 10 leis morais. Ele deve ter ficado assim, será que esse negócio aí tem numerologia aqui? Tem alguma coisa que esses 10 são importantes? Aí ele perguntou aqui assim, o que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis? Aí eu vou ler as leis com calma para vocês sintonizarem, né? Lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, que também falam regeneração, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Resposta. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem os demais sistemas de classificação, que depende do ponto de vista sobre o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras.
Então, veja bem, nosso encargo aqui, nós estamos tratando hoje da lei moral mais importante na ótica dos espíritos que ditaram no livro Paulo Kardec. E se ela tem essa possibilidade de permitir que a gente se adiante mais na vida espiritual, vamos aproveitar a partir de hoje? Estão de acordo comigo? Tá, vamos lá. Mas isso não é justo. Isso é uma injustiça. Vocês todos aqui já ouviram alguém falar isso? Não ouviram? Eu vou mais longe. Vocês também já falaram isso. Vocês já ouviram crianças também falando. Não já? Já viram tomar um brinquedo da mão do moleque? Fala, isso não é justo. Ou se dá para o irmão, o outro irmão, dá para o seu irmãozinho. Então, essa aqui, nós já vamos percebendo que isso já, nós temos internalizado isso, né? E, então, vamos ajudar o Kardec aqui na pergunta que ele faz para os espíritos, porque ele pergunta se esse sentimento de justiça é uma coisa da natureza ou é das ideias criadas do homem, né? Então, nós já podemos entender que se criança tem esse senso de justiça, isso está na natureza. Pré-existe ao ser humano. A gente, num determinado momento, a gente tem ideia da escala de valores e a gente sabe o que acha é correto ou não é correto, o que é justo, o que não é injusto. Sempre que há alguma agressão a uma pessoa, a um animal, a própria natureza, nós nos indignamos e pensamos na injustiça do que está acontecendo, né? Então, a justiça é lei na natureza, está à nossa disposição. E aí Kardec continua perguntando, porque ele era bastante curioso e ele também não estava preocupado só com ele, mas quem fosse ler, estudar esse livro. E ele quer saber, então, se, sendo uma lei da natureza, por que é que pessoas entendem de forma diferente o que é justo e o que é injusto? E aí nós podemos pensar aqui conosco que nós, às vezes, temos divergências, né? Nós temos discussões. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei sobre tolerância, que lembra muito de tolerância, né? Então, o que acontece é que nós, seres humanos, interpretamos as leis de Deus de acordo com os nossos desejos, os nossos apetites, a nossa interpretação, a nossa conveniência. Aliás, a interpretação de lei, eu vou entrar aqui um pouquinho só no jurídico aqui, a interpretação é carro-chefe no direito, porque a atuação da lei é através da interpretação. Aí ele pode dizer, mas como? Quantas interpretações diferentes? Hoje todo mundo questiona até o Supremo Tribunal Federal, né? O pessoal está se agitando, quer dizer. Mas o problema é que o direito e o ser humano não tem uma característica de objetividade. Teve um filósofo, Hans Kelsen, que escreveu um livro, Teoria Pura do Direito. Ele queria que o direito fosse interpretado objetivamente, sem idiosincrasia, sem vaidade, sem problema, sem enrolo de ninguém. Era uma coisa objetiva. Isso não existe, o ser humano não se desfaz disso. As interpretações são regra geral de conveniência. O que é bom para mim, isso é bom para mim, é assim que tem que ser, e eu vou lutar por isso desesperadamente. Então, na área do direito, hoje, o que se faz, importa a decisão que você toma e os argumentos que você tem para convencer quem vai ler. E assim nós fazemos também com as leis de Deus, não fazemos? Eu só estou jogando mais, vocês não respondam não, porque eu não quero ficar sabendo também, né? Mas é para pensar e levar para casa a importância que é a gente ter coragem de entrar no autoconhecimento e assumir os equívocos que a gente tem, as tendências que nós trazemos. Às vezes são meio desagradáveis, mas é preciso que a gente tenha coragem de falar, mas eu estou sabendo, estou sentindo isso, mas eu já passei por isso. E aí eu ficaria mais sossegado. Então eu estou tendo a oportunidade de melhorar. E esse negócio de já passei por isso, eu me lembro de uma cena num filme do Spielberg, eu não lembro o nome dele agora, você me fala.
É um filme de escravos, né? Aqueles navios espanhóis carregando, mas eles estabeleceram uma cota de escravos que podia estar no navio, e de repente chegou a guarda costeira e eles estavam com excesso de negros. Né? O que eles fizeram? Amarraram todos em correntes, soltaram no tombadilho. Aquilo, no filme é um estrago, né? Aquilo vai correndo, tal, e barulho de corrente, todo mundo cai no mar. E eu pensei agora, meu Deus, tomara que eu já tenha passado por isso. É difícil imaginar que você ainda tenha que viver isso. E o que nós vamos ter que viver? Porque às vezes a gente está aqui só no estágio de passar com uma certa acomodação, criando força para resgatar mesmo o que a gente precisa resgatar. Mas o importante é que a gente tenha coragem de se pesquisar, entender o que sente. O Emmanuel diz o seguinte, em relação a essa questão de terapia de vida passada, que algumas pessoas fazem, e fazem com alguma razão, até tem alguma necessidade, né, para se dar certo em algumas situações, mas ele fala assim, não precisa fazer terapia de vida passada, consulte as suas tendências, suas inclinações. Aí você precisa parar com muita honestidade e você procurar entender isso, né? Mas falando em terapia de vida passada, eu tive um caso, eu já contei aqui, uma senhorinha que eu conheci em Curitiba. Ela tinha problema sério, era muito depressiva, aquele semblante carregado, dá vontade de carregar no colo até, sabe? E ela sentia uma dor terrível no estômago. E até que acabou, faz uma TVP e não tem mais jeito. E ela fez, e ela se viu como mulher, na idade média, numa aldeia atacada por soldados bárbaros, e levou uma lançada. O homem morreu com aquela lançada. E ela não tinha conseguido descartar daquela dor, que isso fazia até nessa vida. Conseguiu, acertou. Então ela já estava encontrando caminhamento. Se isso acontece, eu acredito que ela tenha falado a verdade, porque eu não tenho hábito de duvidar de ninguém. Temos sido juízes, né? Tenho ouvido muita testemunha, mas eu por acreditar em todos, aí às vezes é difícil, né? Porque tem muita dificuldade assim. Mas então, essas questões surgem e faz uma TVP resolveu. Mas não é o que se procura fazer muito hoje. Temos então lei natural, temos interpretações divergentes por causa das nossas conveniências, mas afinal de contas, o que é justiça? E eles têm uma resposta bem tranquila, é respeitar o direito alheio. Não parece fácil? Não é? Na área do direito, eu já até falei acho que uma vez aqui, o próprio Hans Kelsen, por exemplo, ele escreveu 2 livros. O que é justiça? A ilusão da justiça. Veja com um título desse, o que vai encontrar? Né? Teoria da justiça. Justiça para todo lado. Eu nunca li aqui, mas li. É celebração, porque nós podemos, com mais sensibilidade, com bom senso, e com orientação de Jesus, entender a justiça com mais facilidade. Né? Jesus nos disse, né, não faça ao outro o que você não quer que ele faça para você. Se você agir assim, qual é o problema? Nenhuma injustiça você vai cometer. Mas essa questão do direito alheio é um negócio que não é tão simples. Os Espíritos dizem para Kardec que esses direitos estão escritos na lei humana e na lei natural, né, na lei de Deus. Mas que o ser humano vem numa evolução e essa evolução vai alterando direitos, né? O que nós achávamos justo e correto na Idade Média, ou na masmorra, de torturar e fazer o diabo, né? E empalar e aquelas coisas todas, com o tempo foram mudando, o olhar ficou diferente, e aí as coisas foram tornando assim mais tranquila, mais fácil. Estamos melhorando. Tem muita coisa errada. Então, a justiça é isso. Nós temos que perder a ilusão, porque, para todos os efeitos, nós somos ainda egoístas, né? E aí temos interesse em trazer para nós. Quem já chegou a uma fase em que abre mão do seu interesse em favor do outro, quem já está numa fase de doação,
esse realmente não tem grandes problemas. Mas eu ainda não conheço nenhum desses. Vocês me desculpe falar, né? Todo mundo diz assim, tem Chico Xavier, tem Madre Teresa. Bom, mas são espíritos bastante afastados, não é bem evoluídos. Mas no mais nós estamos com grandes dificuldades ainda. Então nós vamos correndo aqui e vamos entender que o direito alheio depende muito do modo que nós entendemos. Se nós tivermos condição de entender que Jesus já nos falou isso, se a gente resolver fazer isso, e o Kardec faz uma colocação diferente, porque Jesus faz no negativo, né? Não fazer tal. O Kardec fala assim, experimente fazer o contrário, fazer para o outro o que você gostaria que ele fizesse para você. Ele vai te colocar proativo. Você vai ter que sair. E não omitir. E aí você vai lembrar também que os Espíritos ditaram a respeito. Se eu não fizer mal para ninguém, eu me dou bem com Deus, estou tranquilo, vou em paz, tranquilo. A resposta é não. Não basta você não fazer o mal. Você vai ser responsabilizado pelo bem que você não fez e que acarretou o mal na sociedade. Então nós temos que procurar sermos ativos fazendo o bem. Isso nem sempre é fácil. Para quem está falando aqui é bem simples, tranquilo, mas sabemos que a nossa vivência é complicada, né? Então nós temos, dentro dessas ilusões, dificuldade de trabalhar, né? E eu vou mostrar aqui, assim, algumas coisas assim, para vocês verem o que é justiça, e eu vou provocar essa discussão homem-mulher, né? Masculino e feminino, porque hoje as mulheres estão se empoderando. Lá em casa sempre foi empoderado, nunca teve problema. Mais 45 anos agora vou fazer, né? Mais um namoro, já deixei desde cedo, porque eu já aprendi que não adianta ficar criando problema. Quem vai mandar no mundo? Uma mulher, acho que o planeta de regeneração que está chegando aí, parece que vai ser assim, as mulheres no trabalho profissional, provedor, e os homens donos de casa. Eu estou preocupado, não sei se eu vou ser dono de casa ou vou ser provedora também. Também depende da oportunidade. Mas eu gosto de lembrar essas coisas toscas assim, para a gente procurar entender como éramos há pouco tempo. O Código Civil de 1916, olha, não é tão antigo assim, né? Ele tinha um artigo que previa que o homem poderia anular o casamento dentro de 10 dias se a mulher com quem ele se casou não fosse virgem. Não havia um outro artigo que desse reciprocidade. Pelo contrário. Eu me lembrei, assim, em termos assim, da parábola da mulher adúltera, né, de Jesus, né? Tem guardar as devidas proporções, né? Mas é uma situação, assim, aberrante, né? Porque ela foi levada lá para ser apedrejada. Dizem que Jesus, quando agachou, começou a escrever o nome e o pecado de cada um. Não sei se é verdade, mas já vi isso também. E aí o pessoal se mandou, né? Nem quis ficar. Mas, e o homem? Não levaram o homem, né? Então, a mulher tem tido dificuldades, não. Hoje elas estão criando situações assim, né? De altura. São 3 jornadas para poder fazer isso tudo. Mas elas estão no outro plano. E uma grande briga, né? É a questão salarial. Mas isso é justo? O que acontece? A mulher trabalhar tanto quanto, ou saber tanto quanto, ou mais em ganhar menos, a mulher não poder ser presidente de companhias, a mulher ter dificuldade para ser presidente de um país, será que isso vai mudar? Isso faz parte da cultura, essa cultura nossa muda ou não muda? A Islândia, recentemente, baixou a lei em que impõe multa às empresas que pagarem salário maior para os homens que exercerem as mesmas tarefas que mulheres. Mas o que eu achei mais legal nessas minhas leituras é que a Google teve que pagar multa, indenização para trabalhadores do sexo masculino, porque eles faziam a mesma coisa que as mulheres e ganhavam menos. Tinha que ser o Google, não tinha que ser. Eu não vou esquecer nunca. Na minha vida eu fui juiz do trabalho 25 anos atuando, né? Nunca cheguei a ver uma situação dessa. Mas a vida nos mostra coisas diferentes, né? Então nós estamos assim. A justiça existe desde que a gente atue no seu sentido. A gente perca as ilusões, né?
deixe de ser egoísta, nós vamos viver num mundo bem tranquilo. Então, quem cumpre a lei de justiça na sua integralidade é considerado, segundo os Espíritos, alguém que está com porta do homem de bem. É um justo em toda inteireza. Então, se a gente vai no livro do Evangelho, vê lá o trabalho que Kardec identificando o que é o homem de bem, que a primeira vez que eu li, eu até pensei que ele estivesse falando de mim. Aí eu comecei a ler e falei, é outro. Mas, coisa linda de ler. Eu acho que a gente tem que ler assim mais vezes. Não para que a gente possa, às vezes, atingir agora, mas para a gente ter uma diretriz, sabe, um marco, um paradigma, para atingir. Olha, se eu puder fazer isso. Então, nós podemos escolher modelos e seguir em frente, né? Essa parte de justiça também, eu vi um pouco mais elaborada aqui para o Kardec, porque quando ele fala de amor, ele só usa 3 questões. Né? Caridade, acho que 5 ou 6. Mas aqui já passa de 10. Né? E aí entra também a questão da propriedade. Talvez porque seja uma coisa que preocupa muito todos nós, né? A matéria tem grande influência e ascendência sobre todos nós. Aí quer saber se sobre a propriedade, se é lícito, se não é lícito. Nós sabemos que é, né? Mas o importante é compreender que a propriedade só é legítima, lícita, reconhecida, se for honestamente conquistada com o fruto do trabalho. Fora disso, não há legitimidade em propriedade. E até porque muitas das propriedades são conseguidas com astúcia e roubo, segundo eles falam. Né? Então é preciso que a gente entenda isso. E a gente tem noção de quando está agindo corretamente ou não, o que nós conseguimos amealhar, né? E eu vou até mais longe, às vezes, assim, me preocupando. Nós, como trabalhamos, será que nós fazemos tudo o que nós devemos fazer como trabalhadores, né? Com aquilo que nós assumimos, ou nós estamos fazendo um certo corpo mole e não estamos conseguindo, ou estamos querendo que passe a mão na nossa cabeça, fazendo vitimização, que é uma coisa horrorosa. E é tão comum, né? Nós precisamos superar isso. Essa é uma das coisas que sempre me incomodou, né? Porque isso, como o juiz lá era o que chegava de um lado, empregado do outro lado, patrão, todo mundo chorava. Não precisamos, nós precisamos de amadurecimento moral, emocional e espiritual. E eu, quando falo em amadurecimento, eu vou até lembrar do Jorge, que é psicólogo ali, né? Eu me li quando eu era jovem ainda. Eu me lembrei que era jovem porque eu fui na casa da minha mulher, ainda antes da gente namorar, porque o irmão dela era meu colega de escola, e a seleção do Ridderschlag, era assim que a gente falava e continuamos falando até hoje, não sei se está muito correto. Apareceu lá um textozinho de um psicólogo, assim, o ser humano é emocionalmente imaturo, é uma criança. Basta dormir mal à noite para no dia seguinte estar ansioso para encontrar alguém para poder falar. Dormir mal essa aí o outro vai falar para ele, todo mundo já fala essas piadas mais espíritas, né? Ah, mas eu estou com uma dor de cabeça, mas eu com a coluna também. Então, nós todos temos esses tiques que são infantilidades nossas. Isso não nos ajuda a nada. E a gente pode estar marcando o passo em coisa ruim, vamos jogar para frente coisa boa. Então nós podemos ter propriedade legitimamente. Se houver ofensa, ela vão nos defender, mas nada de defesa exagerada, exacerbada. Porque a doutrina espírita, assim como Jesus já nos mostrou, é paz, é tranquilidade, é respeito da vida. Né? Então a gente vamos continuar assim. E agora, saindo um pouco dessa questão de justiça, que nós todos sabemos, mas eu vou lembrar mais uma coisa que me parece muito interessante. E eu me lembro, quando eu li isso aqui, eu me lembrei do Luiz Picelli. Não que seja da época dele, certo? Mas o Código Penal de 1890 tinha um artigo 157 que dizia que espíritas, catomantes, curandiros, eram criminosos sujeitos à prisão celular, no caso era com 2 zeros, era cadeia mesmo,
de 1 a 6 meses e multa de 100 mil a 500 mil reais da época. Então vocês imaginam como esse pessoal da época deve ter enfrentado o Euripides Barçalão, né, o Bezerra de Menezes, todo mundo. Mas o Luiz Picelli aqui em Maringá também estava numa época que ninguém tinha orgulho de ser espírita. É difícil, né? Acho até que no mercadinho dele deve ter perdido o cliente, porque eu não vou comprar desse jogo, isso eu mexo com as coisas. E esse negócio de mexer com as coisas é sério, porque minha mãe perguntou para mim: mas você não tem medo de mexer com essas coisas? Eu falei: mãe, eu não, estou com Deus, mãe, é Jesus que orienta nós lá, não tem problema. Mas então, foi uma época difícil. Vocês vejam que é absurdo, né? Uma religião, né, sabe, sujeita a um veredito de um crime. Então é muito difícil isso. Mas vamos sair daqui. O livro, embora a lei tenha escrito assim, amor e caridade, ele trata ao contrário, ele foi caridade e depois ele vem o amor, né? Então vamos fazer uma caridade aqui, vamos continuar de acordo com o texto. E a gente sempre lembra, quando falamos de caridade, essa caridade básica de auxílio, né? De ajuda àqueles que precisam, aos necessitados da vida, né? É quase sempre essa caridade material, essa caridade mais caracterizada pela esmola, e doação de coisas que são essenciais, né? Nós lá no Benito Vasconcelos, que é a obra social do Caminho, nós damos cesta básica todo mês para 127 famílias. Mas lá só eles têm um compromisso lá para receber cesta básica. Eles têm que assistir todos os sábados palestras sobre o Evangelho que nós fazemos. Eles nos ouvem para poder levar a cesta básica. É o único lugar que a gente trabalha paga, né? Mas olha, que interessante isso. E nós vamos ver aqui então que a caridade, que hoje, na doutrina espírita, há um certo louvor assim, para a caridade moral, né? A caridade espiritual. Mas eu gosto de ficar um pouco nesse resto do chão aqui, porque Jesus não condenou, né, a esmola, essa caridade material. Acho até que ele dá um reforço para ela quando aquela viúva foi ao gasofilácio e jogou 2 moedinhas, e Jesus aproveitou e falou: opa, encaminhada, não? Essa aí deu tudo que tinha, deu mais que qualquer um. Então, o dar esmola é uma coisa interessante. E aí, eu li o livro Mulheres Fascinantes na Vida de Jesus. Tolstói editou. A primeira história é da Rebeca. A Rebeca era a neta da viúva. Isso vocês não sabem, a viúva morreu naquela noite. Então, embora tenha todo o que tinha, não fez falta em plano material. Em plano espiritual, ela ficou bem. E essa menina depois foi violentada, e teve uma complicação na vida dela, foi atendida por uma dona do meretriz lá que tratou ela muito bem, respeitou, e ela se encaminhou, graças a Deus, muito bem. Mas o que eu achei muito legal no livro ali, no rodapé, uma nota, é que assim, aquele que dá um pedaço de pão, com o tempo aprenderá a dar também seu coração. Então você não fica acanhado se você dá uma esmola para o cara para você se livrar dele, não, sabe? Porque não adianta falar que não acontece, porque muitas vezes a gente dá uma, sai que eu não quero ver aquela pessoa, eu tenho medo daquela pessoa, ou eu quero me livrar dela, eu não quero ver essa situação. E vou lá, não tem problema. Essa experiência, essa prática reiterada, ela vai tocar seu coração. E você vai aprender, estudando, aprender com a doutrina, e você vai dar o coração. Aí sim, você vai ver que maravilha que vai ser. Eu estou falando assim porque é teoria, tá? Não quer dizer que eu seja alguém que já conhece isso. Mas é interessante achar essa orientação, porque um amigo meu da Bezerra de Menezes falou assim: eu pensava diferente, porque a orientação que não adianta dar se você não quer dar. Eu falei: não adianta assim, porque recebe é bom. Né? Eu lembro que eu li um livro de uma psicoterapeuta paulista, eu não lembro o nome dela, acho que era Lídia Annenberg, sei lá. Ela falou que em dezembro, assim, ela saía com os panetones no carro para entregar para os pobres, né, em São Paulo.
E antes era uma alegria enorme quando o cara ganhava um panetone daquilo. Né? Muito mais do que moeda, né? Então a gente pode fazer isso. Mas há um certo cuidado aqui na doutrina espírita. Eles acham que é preciso despertar no pedinte, no sofredor ali, uma ideia de evangelização, despertar um conhecimento de Cristo, sabe? Fazer mais do que dá. Até o Consolador, o Emmanuel, fala que a Igreja Católica já abriu os seus tempos para isso, mas não mudou nada. Né? Então a ideia é que a gente possa trabalhar com esse pessoal, mostrar para eles um mundo melhor, os ensinamentos de Jesus, e evangelizar essa criatura. E diz mais alguém aqui no Evangelho, aquele que realmente está empenhado, já conhece, não espera que o pobre feliz humildemente estenda a mão para pedir alguma coisa. Vai em busca de quem precisa e auxilia. Então nós podemos começar a pensar, mais uma vez, proativamente. Você viu como é que eles estão jogando a gente para fazer as coisas? E não ficar de braço cruzado, não fazer? Então nós vamos entender tudo isso e fazer, né? Se nós queremos entender o que é caridade, como entendia Jesus, nós temos a questão 886 do Livro dos Espíritos. Foi nesse sentido que Kardec perguntou, como é que Jesus entendia a caridade? A resposta a gente faz assim, em termos de mnemônica, né, de gravação, é BIP. BIP. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições, perdão das ofensas. Tá? Vocês pegaram o X? Então já estão com o BIP, né? Então é isso. Boa vontade. Benevolência para com todos. É isso que nós temos que ter na nossa vida, como prática da caridade. É indulgência, é se tratar com respeito, aceitação, o outro do jeito que ele é. Não importa que ele tenha imperfeições, nós também somos imperfeitos. Se não fôssemos, não estaríamos aqui nesse plano. Se a gente vai lá na questão 100 lá do Livro dos Espíritos, Kardec faz a classificação dos Espíritos, nós estamos lá. Bom, prevalece o mal, né? Então nós temos que sair disso para ir para a regeneração, né? Ou continuar com outro planeta semelhante ao nosso, que é o que dizem que vai acontecer com essa transição planetária aí, né? Vamos ver o Jonas de Anjos, o Manuel Filomeno de Miranda, escrevendo sobre isso. Então, nós temos a benevolência para esse coração aberto, peito aberto, essa vontade de fazer o bem. Torcer por todos, que estejam todos felizes. Sabe, nós somos assim. Nós nos alegramos com os fracassos, com os tropeços. E nós perdoamos as ofensas. Que é interessante. Essas ofensas nos machucam, criam raiva, rancor, ódio. Nós ouvimos pessoas falar assim com boca cheia, né? E o Shakespeare, que não tem nada a ver de religioso assim para nós, disse certa feita que o ódio é o veneno que a gente toma pretendendo que o outro morra. Veja a ignorância nossa. Nós envenenamos o nosso corpo com esse ódio e não atingimos o outro se ele não estiver na nossa faixa vibratória. Se não for um esforço físico, se for só pensamento, energia, não vai chegar nele. É nós aqui. Aí a gente vai ver Joana de Ângeles, por exemplo, no autodescobrimento. Ah, meu filho, você cai cabelo, dá piorreia, dá não sei o quê, dá úlcera, gastrite, dá câncer. Tudo por quê? Porque nós estamos envenenando o nosso sistema, destruindo o nosso sistema imunológico. E a gente então faz bobagem. Aí o perdão, então, você vai ver alguém já faz o perdão como cura. A hora que a gente consegue se libertar do outro através do perdão, nós temos uma vida mais suave, mais leve. Esses me desculpem a grosseria da proposta, mas quem odeia dorme junto com o odiado, está algemado nele.
dorme pensando nele, acorda pensando nele, esquece de mulher, filho, ou de marido e filho. Isso não nos leva a nada. E o que é interessante também que a doutrina nos faz, né? Esses que dão essas preocupações, esses que nos incomodam, eles são os nossos professores. Eles é que vêm treinar a nossa paciência, a nossa resignação, o nosso conhecimento, a nossa aplicação na prática da doutrina espírita. E aí a gente ainda vai descobrir, talvez depois, que ele é melhor do que nós. Que infeliz. Aquele cara chato, né? E sempre tem um parente, um agregado, porque não tem lugar melhor para criar encontro do que viver 24 horas junto. Aquele chato que você não gosta, mas que você vê de vez em quando, mas aquele que está todo dia ali do seu lado, próximo, isso é coisa para... Eu tive uma experiência muito desagradável, e vou contar aqui como profissão de fé, como confissão, estou me sentindo até evangélico. Mas é para vocês verem a grandeza do evangelho, porque alguém me pediu um dinheiro que seria emprestado, mas eu não acreditava que seria emprestado, por causa da convivência e da vivência, e porque ela tinha ido para a praia sem ter condição, mas tudo bem, cada um faz o que quer, né? Eu fiquei naquele negócio lá e falei, mas você é espírita, cara, você não está... É verdade. O que eu vou fazer? Mas eu vou dar dinheiro. Mas ela foi ou não foi abrir o tal do evangelho? Aquele que já teve dificuldade na vida, conseguiu vencer, tem mais obrigação de atender aqueles que necessitam e que buscam socorro com ele. Eu falei, WhatsApp, qual o nome da conta? Resolvi a questão. Pode um negócio desse? Um livro que fica judiando da gente assim? Mas eu agradeço porque eu aprendi, né? Porque eu poderia não ter lido isso e não ter feito. Depois, na hora que eu chegava lá para prestar conta, eu falava, você lembra quando eu fui? Ah, outra coisa, me pagou, viu? Perdi a língua. É sério, é um absurdo. Então a gente vai. Então estamos nós pensando em fazer caridade, né? A gente faz, cara, a gente atende, mas eu aprendi muito. Quando eu me aposentei, eu fui lá para o Lins de Vasconcelos, vou fazer aqui uma propaganda, que é a obra social que os caminheiros têm lá no Guaiapó, né? A Marli frequenta lá, algumas pessoas que lá vão, e eu, quando eu me aposentei, não tinha nada que fazer, eu vou lá, né? Ajudar esse povo a ser feliz, né? Fazer caridade. Gente do céu, olha que alegria, aquele contato, aquele convívio, aquele povo simples, humilde, quem te abraça, te agradece. Mas eu comecei a levantar às 6 horas da manhã, contente no sábado, coisa que eu não fazia. Muito tempo. Já são 12 anos trabalhando, daí é uma alegria enorme. E todo mundo que vai lá tem esse envolvimento, essa alegria. Então nós encontramos aí um local, uma matéria-prima para a gente pôr em prática toda a doutrina que a gente tem. E como é importante. Gente do céu, como existe dureza ali. Faz pouco tempo, uma menina que saiu dali e passou pela evangelização, criança, neta de uma trabalhadora da casa, que também assistiu, que é uma pobreza que a gente não consegue imaginar, suicidou-se aos 20 anos. É uma tristeza enorme. Mas um povo muito fiel, muito aguerrido, muito gentil com a gente, carinhoso e cuidadoso. Então a gente recebe uma recompensa enorme. A energia que eles mandam para a gente é gratificante. Então vale a pena a gente. Não é caridade, é obrigação social. Eu utilizo o meu amigo César Vivantes, essas coisas materiais assim são obrigações nossas que temos mais. Né? Caridade espiritual, que conta. Então essa caridade moral, né, que é ter um ombro amigo, uma palavra amiga, nós todos podemos ter. Ainda mais nessa época que há tanta depressão, há tanto sofrimento, às vezes
a gente pode, com uma palavra, às vezes, mudar o significado da vida da pessoa. A gente, às vezes, nem percebe, porque muitas vezes nós somos intuídos espiritualmente e falamos uma palavra que a pessoa precisa ouvir. E ela sai, dá um start melhor. Então, vamos, né, aprender a fazer isso, não como caridade, mas como uma prática do bem que faz bem para nós. Porque se a gente fizer uma abordagem assim, sai aqui do plano espiritual. Eu até falava um pouco, o Pedro Calabrese é um professor de neurociência, né? E fora ele, a Nete Guimarães, que é uma outra neurociência, também palestrante espírita. E daí para frente, esse Greg Brad deve estar entrando no mesmo caminho, né? O cérebro nosso joga um monte de endorfinas do bem na nossa corrente sanguínea quando nós fazemos uma coisa que consideramos boa. Então, só para a gente se sentir bem, a gente pode fazer o bem, não é? Ao invés de ficar remoendo essa coisa ruim, o mal, o ódio, depois a gente vai ter que pagar por isso, né? O Pedro Calabrese, ele entra numa prática, inclusive, que ele fala o cérebro e a gratidão, a palestra dele. Ele dá um exercício para a pessoa desenvolver a gratidão, porque a gratidão estimula o bem-estar. Ah, eu sabia disso, não é? Então veja como é que é a ciência, né, principalmente essa da área mental, né, está chegando perto da doutrina. Né? Aliás, falando nisso, aqui bem fora do assunto, mas nós temos um livro lançado pela Ivânia Prada, pelo Décio Júnior e o Sérgio Luiz, que chama-se Cérebro Triunfo, baseado num trabalho do André Luiz, mas não o André Luiz, o Calderaro, como, né, o orientador do André Luiz, eu acho que era um mundo maior, se não me engano. Coisas que ele falou do cérebro em 1940 e pouco. Mike Lynch, que se apresenta lá como neurocientista do cérebro da década de 70, começou a lançar. Vejam só a atualidade, né, no ensino espírita. Então a gente pode aprender muita coisa assim. Mas eu passo para falar de amor agora, gente, porque o tempo está acabando. Olha, eu sei que o amor é falado, é cantado, todo mundo sabe, mas eu gosto aqui, e eu escrevi, eu peguei aqui o texto, porque eu posso não lembrar mais, né? Espera aí. Deixa eu ver se eu peguei mesmo. Se eu não peguei, eu vou ter que fazer cantar. Não, eu peguei aqui, gente. Tá? Eu tenho dois textos aqui que eu vou passar para vocês. Tá? Aproveitar a boa vontade, porque normalmente eu não faço muita leitura. Mas assim, ó, São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, né? Capítulo 13. Ele trabalhou em Corinto 2 anos, formou lá a comunidade, né? E foi embora para Éfeso, né? Também na Grécia. E lá recebeu uma correspondência que a coisa estava feia lá, a comunidade estava brava. Então ele escreveu várias coisas para a comunidade, como agir, como tal. E claro, de propósito, ele pôs no capítulo 13, né? O amor. Então aquela música que o Renato Russo cantou, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retira. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então ele faz aqui a importância do amor, né? Destaque, exalta isso. Depois ele conceitua. O amor é paciente, é benigno. O amor não age em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Tudo sofre. Não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Depois aqui vem, importa aqui o final. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor.
Bom, então está aqui a ideia de São Paulo, a respeito do amor. Vocês ouviram, porque eu li pacientemente, voz clara, né? Tomara que seja isso. Eu sei que vocês falaram, não é assim não, hein? Esse negócio aí também é estranho, tem ciúme, né? Esse negócio aí tem interesse também, não sei. A minha mão esquerda e a mão direita aqui, tem que dar certo, né? Porque eu só me entregar, mas eu não sei não. Mas eu vou ler outra aqui agora, se vocês me permitem. Esse aqui é de um pastor, monge budista, né, do Vietnã. O nome dele é Thich Nhat Hanh. A gente lê Rafa, Thich Nhat Hanh. Ele, no livro A Essência dos Ensinamentos do Buda, ele tem um capítulo lá que fala os 4 pensamentos imensuráveis. Ele fala amor, compaixão, alegria e equanimidade. São os 4 aspectos do verdadeiro amor dentro de nós, dentro das outras pessoas e, na verdade, dentro de todas as coisas. O primeiro aspecto do verdadeiro amor é Maitri, a intenção e capacidade de proporcionar alegria e felicidade. Para desenvolver essa capacidade, temos que praticar o enxergar e ouvir em profundidade, para saber o que devemos fazer e não fazer para poder proporcionar felicidade aos outros. Sem compreensão, o amor não é amor verdadeiro. Todos nós temos dentro de nós as sementes do amor. Podemos desenvolver essa fonte maravilhosa de energia, nutrindo o amor incondicional, aquele que não espera nada em troca. Segundo aspecto do verdadeiro amor é Karuna, a intenção e a capacidade de soltar e transformar o sofrimento, aliviando a tristeza. Karuna é traduzido como compaixão. Para conseguirmos desenvolver um grau maior de compaixão dentro de nós, devemos praticar a respiração consciente e ouvir e enxergar com atenção plena. O terceiro elemento que é parte do amor é mudita, a alegria. O verdadeiro amor sempre proporciona alegria para nós e para as pessoas que amamos. Se nosso amor não trouxer alegria para as duas partes, não será um verdadeiro amor. O quarto elemento do verdadeiro amor é Upekesha, que significa equanimidade, desapego, não discriminação, serenidade mental ou a capacidade para deixar as coisas seguirem. Upa quer dizer acima e significa olhar. Se o amor não tiver apego, discriminação, preconceito ou desejo, não será um amor verdadeiro. O Upekesha contrapõe-se ao amor possessivo que sufoca o outro. Nós já perceberam que esses caras aqui, tudo falam em amor condicional, entrega e tal. É tanta coisa, né? Quando é que nós vamos poder fazer isso aqui? Alguém tem uma ideia? Ou vocês já fazem tudo isso legal assim? Porque ficar em silêncio, mas será que só eu que estou errando? Então é complicado. Mas é bonito de ver que esse amor já pode crescer muito, né? Agora aqui no nosso livro, o Espírito do Tempo está ficando curto, e ao contrário de falar de amor, não contrário, mas ele cria uma situação oposta. A primeira pergunta que ele faz, né, é se o amor materno é da natureza, ou de tudo, se é semelhante ao animal, como é que é isso, né? Aí os espíritos falam que é uma coisa ou outra, assim, tem a fêmea animal, ela cuida da sua cria enquanto ela precisa, depois se aparta. A mãe cuida e continua cuidando, e não se aparta, e se dedica, e leva, e mesmo depois que vai para o plano espiritual, ou se o filho morrer, ela não se esquece, ela fica, é quando então esse amor se extrapola assim, no sentido de natural, né? Mas passa a ser uma virtude, né? Esse modo de amar, e é esse modelo de amor de mãe é que é mencionado pelos espíritos como o mais próximo da ideia de amor que se tem no plano espiritual. Mas depois ele entra numa questão aqui que é para a gente ver do outro lado, para a gente desenvolver o amor. Por que é que tem mães que odeiam seus filhos, isso às vezes até desde o nascimento? Veja bem que é um outro lado, mas a gente examinando isso, a gente vai procurar ver se a gente faz uma prática do amor, né? A informação dele é que isso, dos espíritos, é que isso pode ser prova, né, pedida pelo espírito encarnante, né?
para aprender a conviver com isso, trabalhar, fortalecer, ou pode ser expiação por ter sido um mau pai, uma má mãe, ou mesmo um mau filho em outra encarnação, e então sofre as consequências disso, porque, infelizmente, para nós ainda, a forma da gente despertar é através da dor. Não é? A gente sabe que o estudo pode nos proporcionar conhecimento e conhecendo a gente pode fazer a coisa certa. Mas ainda nós somos impulsionados na vida pela dor. É sempre que dói que a gente procura fazer alguma coisa. Então, se nós estamos no happy hour ali do boteco, com certeza nós estamos conversando, nem lembrando de Deus naquela hora, né? Mas se a gente está com uma dor, a gente já lembra, já reza, já fez. Tem problema de doença, qualquer coisa. Então, um dia isso vai mudar, porque nós estamos caminhando para a nossa evolução, para a nossa melhora. E depois, uma outra situação que é a ingratidão dos filhos. Por que isso acontece? Bom, nós pais recebemos filhos ao nosso cuidado com uma obrigação de encaminhá-los na vida. E se nós perdemos a oportunidade de bem encaminhados, nós com certeza sofreremos as consequências. As crianças, no primeiro momento, estão ali mais fáceis, mais dóceis, né? São espíritos ainda mais acalmados e a gente pode trabalhar. Os antigos falavam que era pequenino que se torce o pepino, né? Hoje já não se fala isso, porque os psicólogos já têm um ensinamento igual. Então, a gente tem que ensinar. A doutrina espírita existe evangelização, né? Criança, jovem, que é um modo de encaminhar. Porque na adolescência os instintos afloram, os registros do perispírito ficam mais fáceis e mais à tona. Mas é quando o jovem começa a falar que os pais são caretas, os pais são quadrados, os pais não sabem, os pais não entendem, nós é que sabemos da coisa e tal. E aí a gente sabe que é assim mesmo, e eles vão mudar essa ideia quando casarem e tiverem filho. Mas vai dar um espaço de tempo bem grande, né? Mas então a gente tem que ter esse cuidado realmente, né? Na educação, a responsabilidade é nossa, e nós sabemos que não é uma coisa muito fácil em termos modernos. Já existem até algumas obras e palestras falando sobre a terceirização dos filhos, né? E muitos pais, né, não têm condição de tempo, trabalho, o pai, o marido, são grandes empresários, funcionários ocupadíssimos, aí já arruma babá, arruma não sei o quê, e aí você vai para um resort e está lá e com babá também, porque nem lá no resort tem tempo para cuidar, está com babá, você vai por aí fora. Então, eu não estou falando brincadeira, não, na semana passada mesmo, eu vi. Você vai lá no Terma de Jurema, por exemplo, lá o pessoal já tem lá. Nós temos aqui babás e os caras vão em contrato, 2, 3, depende. Por quê? Eu estou ali para descansar. Aí na semana passada aqui, quando você teve 50 anos, tem a babá em casa, tem não sei o quê. Então, essa é uma coisa perigosa. Mas nós também que não estamos para condenar ninguém, né? As pessoas têm que fazer de acordo com o que eles podem fazer, né? Assim, arruma um trabalho que sai de casa às 6 horas da manhã, ou 7 horas da manhã, não sei o quê, volta às 7, 8 horas da noite, já não aguenta nada, né? Não tem afeto, né? Então, isso é um negócio, a tendência é dar resultado ruim, né? Já há muito tempo existia aquela pregação assim, quer fazer do seu filho um criminoso, fala assim para ele, para tudo que ele pedir, né? Então, tem que falar ou não. Tem uns amigos assim, mais antiquados assim, que falam que ainda tem que dar umas palmadas, apesar que a lei surgiu, né? Não, naquele tempo eu batia e resolvia. Aí eu apanhei, não tive problema. Só sua, hoje é melhor que você. O que acontece, com os ensinamentos que nós fizemos, é que a educação deve ser feita com amor. Não é interessante? A gente não está muito preparado ainda para fazer isso. Mas a gente vai se preparar, não é? Nós vamos, com toda tranquilidade, fazer com que a vida seja melhor. Nós fizemos o que podemos e continuaremos fazendo, né? Eu não tenho muito tempo para frente, porque eu já passei bastante, né? Mas cada dia eu tento aprender um pouquinho. Agora eu garanto para vocês, experiência de vida é um negócio muito interessante, muito importante, porque a gente sedimenta o conhecimento, a gente perde muito da vaidade, das ilusões da vida, passa a ter um foco melhor. E se a gente tem religiosidade,
Não precisa nem frequentar a igreja, mas se tem uma religiosidade, uma espiritualidade, a gente procura seguir o bom caminho. Eu não sei quando foi que me falaram, mas desde sempre eu me lembro, eu pensava em Deus e pensava em fazer coisa boa. Em casa nunca me ensinaram, ninguém daqui ensina ninguém, vamos ser cafajestes, vamos fazer mal, não sei. Nós todos nascemos ouvindo falar, Deus, vamos rezar para Deus, reza para os anjos, aguarda, vamos fazer bom, você tem que ser um homem do bem. Não é isso que todo mundo aprende? Então vamos ser homem do bem, estamos aqui. O Espiritismo é um caminho interessante, porque ele nos fustiga, né? Nos dá umas espetadas. A gente, aprendendo, a gente procura fazer melhor. Eu não falei para vocês que eu consegui arrumar uma informação no Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês façam que nem eu, leiam em casa, abram lá aleatoriamente, vocês vão ver o tapa de luva que vem todo dia. Não escapa uma vez. Mas então, gente, é isso que eu queria trazer. Espero que tenha sido interessante para vocês. Eu fico feliz, muito contente de estar aqui. Me sinto bem em casa, me sinto aconchegado aqui, bem acolhido. Que Deus abençoe a todos nós, que sejamos melhores amanhã do que hoje.